E aí, galera, mais uma aula aqui do canal Tímpanos Geográficos, né? Nesse vídeo a gente vai tratar de um assunto aí que é o ser humano e a sua relação com a geografia e a história. Geografia e história são duas disciplinas que a gente tem na escola, né? Que elas derivam de duas ciências, né? A ciência da geografia e a ciência da história, ou seja, elas têm o mesmo nome, são duas ciências com o mesmo nome das suas disciplinas. E são duas ciências humanas, né? Ou seja, né, elas têm como objeto de estudo o ser humano, mais especificamente o ser humano vivendo em sociedade, as sociedades humanas. Né? Porque a gente também tem uma outra ciência, que é a biologia, né? Que no ensino fundamental ela está enquadrada na disciplina de ciências. Né? Essa disciplina de ciências vai resultar no ensino médio em outras três disciplinas. Uma delas é a física, outra é a química e outra é a biologia. Então, biologia no ensino fundamental está dentro das ciências. Mas as ciências, elas também têm uma parte, né, uma das partes, como eu falei, a biologia, que ela também estuda o ser humano, mas não da mesma forma que a geografia e a história trabalham o ser humano. Trabalham o ser humano em sociedade, a geografia e a história. Então, elas são ciências humanas. É porque estudam as sociedades humanas, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui, né, como, né, que sem o ser humano jamais haveria história, jamais haveria geografia. É o ser humano que cria as condições, né, de transformação do ambiente de uma maneira tal que a gente vai ter que estudar ele ao longo do tempo. Esse é o estudo da história, né? E estudar o ser humano nas diferentes partes do planeta, no espaço geográfico. Né? Daí surge, então, o estudo da geografia. Tá? Então, a gente vai ver uma parte introdutória, a gente vai ver o humano e o reino animal, né? Como é que o homem se coloca no reino animal, a produção de riqueza do ser humano e o trabalho humano. Muito bem, olha só, a gente tem aí um mapa aí, que é o mapa de uma imagem, aliás, não é um mapa, é uma imagem de satélite, né? A gente tirou do Google, que a gente consegue perceber diferentes territorialidades, né? Essas territorialidades, elas estão delimitadas por essas linhazinhas aqui, né? Em branco, né? Essa aí é a territorialidade dominante no mundo, que é a territorialidade do tipo Estado. Né? A gente comumente chama de país, mas o nome correto, né, mais apropriado, é Estados. Né? O mundo é dividido entre Estados-nação. Né? E esses Estados-nação são criações humanas. Elas nem sempre existiram. O ser humano, ao longo de sua história, foi se agrupando, né, por uma questão de sobrevivência, foi criando sociedades. Essas sociedades ficaram mais complexas, até que essas sociedades criaram estados. Né? Então, quer dizer, o estudo da história que nos permite isso. E compreender a diferença entre esses estados, porque eles são diferentes no espaço, né? Eles não são todos iguais, eles têm diferenciações espaciais. Isso é o tema, né? Isso é o objeto da geografia. A geografia vai ver que, por exemplo, que o estado nigeriano, né, é completamente diferente do estado aqui no Paquistão, o estado paquistanês, né? Porque tem cultura diferente, tem um nível de desenvolvimento diferente, tem populações diferentes, logo são sociedades diferentes que vão criar estados diferentes. Né? E também, se a gente for observar, né, a humanidade, a gente pode observar uma série de idiomas, são mais de 7.000 idiomas, né? A maior parte deles na Ásia e na África, mas também muitos na Oceania, nas Américas, né? Na Europa tem menos. Quer dizer, são tudo línguas, idiomas que a humanidade foi criando ao longo de sua história e se diferenciando no espaço geográfico, né? Porque o idioma que se fala, por exemplo, na América do Sul, onde predomina a língua dos colonizadores, o espanhol e o português, não é o mesmo que se fala na Rússia, né, que tem uma língua de origem eslava. E até mesmo no Brasil, né, as línguas diferentes, línguas indígenas, são completamente diferentes uma das outras. Né? O indígena lá, né, de fala tupi lá na Amazônia não vai compreender um indígena caingangue no Rio Grande do Sul, ou até mesmo, né, o índio charrua, que também fica ali entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Né? São línguas completamente diferentes. Né? E essas diferenciações foram criadas pelo ser humano, né, ao longo da história. Muito bem.
E aí a gente tem um dos idiomas mais falados no mundo, a gente tem o inglês e o mandarim, né? O mandarim falado lá na China, e o inglês porque, né, o maior império colonial do mundo foi a Inglaterra, né, que abarcou o maior número de habitantes no mundo. A gente tem uma série de países que falam inglês, né? A maior colônia da Inglaterra, os Estados Unidos, que é o país do mundo com o maior número de falantes da língua inglesa, mais de 300 milhões de habitantes. Mas o inglês está difundido em grandes partes do mundo, inclusive na Índia, que foi colônia britânica, né? Depois a gente tem o hindi, né, que é o idioma que predomina na Índia. Tem o espanhol, que é muito falado na América, né, nas Américas espanholas, né, do México para o sul, né, ali praticamente é tudo, a maioria fala espanhol, exceto no Brasil, que é o português. Depois tem o francês, o árabe, né, o francês também ele tem uma certa difusão, porque a França teve uma série de colônias mundo afora também, né? Chegou a ser o segundo maior império colonial. Tem o árabe, né? Que teve um império que se difundiu partindo da Península Arábica, indo lá rumo lá à Índia, chegou ao norte da África, tem se espalhado pela África e chegado até o sul da Europa, enfim, né? Algumas das línguas mais faladas no mundo aí. E temos também religiões. O ser humano foi, ao longo do tempo, criando crenças religiosas, né? Não só na história, como no espaço também, né? Foram se diferenciando. A religião que predomina no Brasil são as religiões cristãs, católica e evangélica. Diferente, por exemplo, da Argélia, onde predomina o islamismo, que é a religião dos muçulmanos, né? Olha que os muçulmanos são praticamente um quarto, né? 25% praticamente do mundo são muçulmanos, um pouco mais são cristãos. Tem também os hindus, né? Na Índia, que a Índia, vamos lembrar, é o país hoje mais populoso do mundo, já ultrapassou a China. Então, quer dizer, o ser humano ele se diferencia, ele vai criando cultura. Parte dessa cultura é a religião, né? Essas religiões vão surgindo ao longo do tempo e vão se diferenciando, né? Diferentes regiões vão surgindo no espaço geográfico. E o ser humano, ao longo da sua trajetória, né, a gente percebe que ele evoluiu, ele saiu lá da pré-história, onde produzia pedras, instrumentos feitos de pedra, né, pedra lascada, né, para adquirir uma determinada fio na pedra para poder rasgar o animal. Ele foi evoluindo, né? Graças à sua grande capacidade de trabalho, à sua grande capacidade cerebral, foi evoluindo cada vez mais. No Império Romano, né, a gente já tem grandes obras arquitetônicas, como por exemplo o Coliseu, onde as classes ricas, né, se juntavam para ver os eventos onde tinham os gladiadores, né? E a gente não parou por aí, seguiu evoluindo, chegamos até a indústria moderna, né, que permite que a gente tenha uma vida muito mais confortável, conseguindo produzir umas milhares de produtos em pouco tempo, né, e a gente foi evoluindo. E uma das coisas interessantes que a gente tem é a própria cozinha que a gente tem hoje, né? Ela é o resumo de uma série de condições, né, materiais que o ser humano conseguiu, né, o desenvolvimento humano ao longo da história, onde o ser humano conseguiu produzir coisas que nos dão um extremo conforto. A gente não precisa mais colher lenha, por exemplo, e usar lenha com aquela fumaceira toda para produzir um alimento, né? É muito mais demorado, né? A lenha é um combustível muito menos produtivo, por exemplo, do que o gás de cozinha. A gente consegue fazer um alimento em minutos, né? Coisa que a gente não conseguia usando a própria geladeira, né? A geladeira ali que usa energia elétrica, né? Que permite preservar os alimentos por muito mais tempo. E tudo isso aí que a gente está vendo, né? Para chegar até essa cozinha depende de energia, né? Depende de energia elétrica, depende de petróleo que a gente teve que descobrir, depende dos metais que a gente teve que extrair do subsolo, né? Então, quer dizer, tudo isso aí é um resumo da riqueza que o ser humano conseguiu, né? Isso é conseguido ao longo da evolução histórica do ser humano. E, obviamente, nem toda cozinha é igual. Tem lugares, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, muito pobres do mundo, tem cozinhas muito inferiores a essa que utilizam ainda. Muitas nem cozinha tem, nem geladeira tem, e nem fogão a gás tem ainda.
né? Quer dizer, então há essa diferenciação no espaço que a gente tem que compreender. Por isso essa importância que eu estou falando aqui do ser humano, a geografia e a história. Qual é a relação existente entre o ser humano, a geografia e a história? Né? Isso aí que é importante da gente ir entendendo aí. Então, pessoal, o ser humano, ele vive em sociedade. A gente não tem como, né, encontrar um ser humano que não viva em sociedade. Ele pode até se afastar e morar no meio do mato, mas tudo que ele aprendeu em sociedade. Ele aprendeu a se comunicar em sociedade, as habilidades mais básicas ele aprendeu em sociedade. Tá? Então, por isso a gente é um animal social. E a gente produz riqueza. Essa riqueza ela pode ser uma riqueza tanto material, como aqui, que é aquilo que a gente pode tocar, como por exemplo um fogão, um isqueiro, copo, né, ou até uma grande usina hidrelétrica. Isso é a nossa riqueza material. Quando eu falo em riqueza, eu não estou falando em dinheiro aqui, tá? Estou falando pelas coisas necessárias que o ser humano criou ao longo do tempo. Ou a riqueza imaterial, aquilo que a gente não consegue tocar, né? Que é a nossa cultura e o nosso conhecimento. Aí entra a língua, entra as religiões, entra as tradições, entra os saberes, né, que a gente foi adquirindo com o nosso conhecimento. E isso tudo, pessoal, como eu estou falando aqui, se difere no tempo, né? A nossa riqueza material e imaterial não é a mesma de 200, 300, 400, 1000, 1 milhão de anos atrás. E também não é a mesma no espaço. Né? A nossa riqueza material e imaterial é diferente do Brasil, dos Estados Unidos ou, por exemplo, da Tanzânia, que fica na África, ou no Paquistão, na Ásia. É diferente, há essa grande diferenciação do espaço também. Ok? Então, pessoal, te inscreve no canal, dá um joinha, ajuda o canal a crescer, para um pouquinho aí para fazer isso aí e volta pro vídeo aí, tá? Vamos classificar agora o ser humano no reino animal. Bom, a gente sabe que os biólogos, né, a biologia, para melhor poder estudar os seres vivos, a gente vai agrupando eles, vai botando eles em grupos conforme algumas semelhanças. Né? E nós estamos no reino animal, obviamente, mas a gente está dentro da classe dos mamíferos. Né? Mamíferos são aquele grupo grande de animais que se destaca, né, entre outras coisas, né, por ter glândulas mamárias. Né? Mamar, né? A mãe alimenta o seu filho através da mama. Bom, muito bem. Então, os mamíferos. Nós, por exemplo, os gatos e os coelhos estão dentro dos mamíferos. Inclusive, os morcegos são mamíferos. Beleza. Então, nós também estamos dentro da ordem dos primatas. Opa, daí já é diferente. Primata já é aquele que tem 5 dedos nas mãos. Tem o polegar opositor. Né? Alguns têm polegar opositor no dedo também. A gente não tem polegar opositor no dedo, né? Gibão, orangotango, gorila, chimpanzé tem, nós não temos. Né? Nós só temos polegar opositor nas mãos. Né? A gente tem uma visão 3D. Né? A gente não tem garras, a gente tem unhas. Né? Isso são coisas que diferenciam os primatas dos outros. Né? Então, isso já nos coloca longe do coelho, do gato e do morcego. Começamos por aí. Quer dizer, a gente está num grupo diferente. A gente está junto ali com gorila, com orangotango, com chimpanzé, né, também são primatas. Né? Muita gente confunde primata com macaco. Não, o ser humano também é um primata. Dentro dos primatas, a gente está na família dos hominídeos. Né? A família dos hominídeos. Os hominídeos, né, estão dentro desse grupo dos hominídeos, os chimpanzés, os bonobos, os gorilas, né, que são símios, né? Então também aqueles que vão dar origem à linhagem humana, né? Os hominíneos, né? Muitos deles já estão extintos, né? O Sahelanthropus que é hoje o primeiro hominíneo, né? Os australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal, todos esses eram hominíneos, né? E só restou desses aí o ser humano. Né? Então, dentro dos hominídeos, né? Nós somos o gênero Homo, né? O gênero humano, né? A gente é oriundo de uma linhagem chamada de hominíneos, não é hominídeos. Dentro dos hominídeos vão estar os símios, que são os chimpanzés, os bonobos, os gorilas, por exemplo. Esses também são hominídeos como nós. Mas aqueles que vão dar origem ao humano, ao gênero Homo, né, que já possuem uma bipedia, ou seja, eles andam sobre 2 pés, esses são os hominíneos, né, que vão dar origem ao gênero Homo. E o gênero Homo mais famoso
e o único existente até então é o da nossa espécie, que é a espécie sapiens, né? Homo sapiens, homem sábio, isso devido à nossa elevada inteligência em relação ao restante dos animais. E a gente faz parte dentro da espécie do Homo sapiens, de Homo sapiens sapiens, subespécie sapiens, né? Porque houve um outro gênero, uma espécie que está dentro do gênero Homo, que foi a espécie do Homo sapiens neanderthalensis, né? De outra subespécie, né? Subespécie neandertal, que também era da espécie sapiens, né? Esse já foi extinto, né? Não existe mais. Nós somos então hoje a única espécie sapiens, né? E do gênero Homo existente no mundo. Muito bem. Então ali a gente tem ali mais ou menos um diagrama, né, dos hominídeos, né, que nós somos os hominídeos, grandes primatas. Então junto com nós vai estar quem? Né? Os chimpanzés, os bonobos e os gorilas. Só que em uma determinada parte, né, a gente evoluiu junto com os chimpanzés e bonobos, né, criou uma outra linhagem diferenciada, que a gente pode olhar aqui bem nessa parte do gráfico. E em um determinado momento, nós e os chimpanzés, não se sabe ainda quando isso aconteceu, a gente se dividiu entre os hominíneos e o resto dos chimpanzés e dos bonobos. A gente não sabe quando isso aconteceu, por isso que a gente estima-se que seja ali por volta de 7 mil milhões de anos atrás, né, que isso seja o elo perdido. Talvez esse elo perdido possa ser o Sahelanthropus tchadensis, a gente ainda não sabe, mas é o primeiro hominídeo, né, encontrado não muito longe, ele foi encontrado recentemente. E daí foi surgindo outras espécies, como por exemplo as espécies de Australopithecus, depois veio o gênero Homo, né, que vai desembocar aqui com Homo sapiens, que é o único que chegou até aqui, né, até essa parte aqui, que é o que seria hoje, né. A gente tem Homo sapiens, os gêneros do chimpanzé e dos gorilas aqui, né, e esses aqui ainda persistem até hoje, o resto ficou pelo caminho, foi extinto, né. O mais famoso Australopithecus é a Lucy, né, foi encontrado em 74 na Etiópia. Né, a gente tem o gorila, que é o maior do primata do gênero, e a gente também tem que se ligar numa coisa, né? A gente percebe aqui, pessoal, por esse diagrama, um diagrama muito interessante, ó, houveram outros do gênero Homo que coabitaram com a gente, né? Por exemplo, né, o Homo de Neandertal viveu junto com o Homo sapiens, né? O Homo erectus também conviveu com o Homo sapiens, né? Então, quer dizer, a gente não foi o único humano a existir sobre a superfície da Terra, houveram outros, né, que já foram extintos, mas isso é importante, não fomos os últimos, não fomos os únicos humanos, né? Então só chegou até essa linha do zero aqui, né, chimpanzé, gorila e o Homo sapiens, né? O resto a gente não tem como não existem mais fósseis dele, né? Dá para perceber aqui por essa parte inferior aqui que a gente tem aqui a capacidade craniana aqui embaixo nesse eixo horizontal, e a gente percebe, ó, os primeiros hominíneos aqui, né? O Sahelanthropus tchadensis não está aqui, mas a gente tem, por exemplo, os Australopithecus, ó, a caixa craniana deles, né, era uma caixa craniana que era menos de meio centímetro cúbico. Né? Enquanto que o Homo sapiens, né, que daqui a gente tem mais de 1.300 centímetros cúbicos, é quase um pouquinho menos de 1,5 litro. Né? O homem de Neandertal chegou a ter uma caixa craniana superior, né, praticamente 1.500 centímetros cúbicos, né, quase 1,5 litro, um pouquinho superior a nós, mas ele tinha algumas capacidades inferiores à nossa, né, como por exemplo a questão da fala, que isso dificultava na articulação, por exemplo, de estratégias militares, né, para ver como a comunicação é uma coisa muito importante para a evolução, né. A gente saber se comunicar bem, a gente consegue criar sociedades altamente complexas usando essa comunicação, né, e enfim, consegue sobreviver de uma maneira muito melhor. E a gente tem aí o fóssil, por exemplo, da Luzia, né? Esse aqui é o Homo sapiens mais antigo da América do Sul, encontrado no Brasil em 1974, né? A gente encontrou só algumas partes da Luzia, né? Uma parte do crânio, uma parte do fêmur e outras partes aí do osso, né? E a gente tem a Luzia. Essa aqui é a reconstituição mais recente, né? De acordo com estudos
mais avançados, né, usando técnicas lá que verificam o DNA, né, a gente conseguiu fazer a última reconstituição, né, a Luzia seria mais próxima a isso aqui, né, a Luzia. Então nota que a Luzia ela é muito mais nova que o Australopithecus da Lucy lá, né, porque a Lucy é um Australopithecus, tem milhões de anos, né, e também porque ela foi encontrada na África, né? A gente sabe que o ser humano ele saiu da África, né? Ele surge na África, ele vai se dispersando pelo globo e o último continente a chegar é na América do Sul, onde está o Brasil. Por isso que a Luzia não pode ter muito mais do que 11,5 mil anos, mas já é um Homo sapiens, né? A Lucy era um Australopithecus. E a gente tem também, pessoal, um documentário, né, feito lá pela URGS lá, né, que é a Arqueologia e Pré-História do Rio Grande do Sul, que mostra, né, quando os primeiros humanos chegaram ao Rio Grande do Sul. Lembrando que a hipótese mais aceita para eles chegarem nas Américas foi lá, né, pelo famoso Estreito de Bering, né, que fica entre a Rússia e o Alasca, né, e por lá eles passaram por lá, né, e foram migrando e chegaram finalmente até a América do Sul e também ao Rio Grande do Sul há 12 mil anos atrás, né, conforme mostram alguns registros de ferramentas, né, daquela época. Bom, mas uma coisa interessante é o seguinte, pessoal, os chimpanzés eles são nossos irmãos, né? Muita gente ainda acha que chimpanzé, o homem veio do chimpanzé, né? O homem veio do macaco. A gente é uma evolução do macaco, que é uma bobagem, né? Nós e os chimpanzés viemos do mesmo ancestral, né? Em algum momento, né, houve essa divisão, que a gente não sabe quando, por isso a gente chama de elo perdido. Mas por estudo de DNA, sabe-se hoje que a gente tem uma diferença muito pequena com os chimpanzés, né? Menos de 0,5% de diferença no nosso DNA. E esse menos de 0,5% de diferença genética já faz toda a diferença, né? Vai fazer com que a gente tenha uma história muito mais rica, diversa e que consegue mexer com o planeta inteiro, coisa que o chimpanzé nunca conseguiu fazer, né? Então isso aqui é muito interessante da gente ver. E aí a gente entra no item 3, que é o trabalho humano, né? Esse cara que está na foto aí, que é o Benjamin Franklin, né? Esse cara ele teve envolvido na independência dos Estados Unidos, que foi uma colônia da Inglaterra, né? Por isso que lá nos Estados Unidos se fala inglês. Esse cara aí, ele dizia, o que nos diferencia do restante dos animais é que a gente consegue fazer ferramenta, né? E aí, para corroborar com a tese, né, alguns arqueólogos, né, uma notícia recente, né, descobriram ferramentas de pedra lascada há mais de 4 mil anos no interior de São Paulo, né, que as primeiras ferramentas humanas foram ferramentas de pedra lascada. Foi assim que o ser humano foi criando as primeiras ferramentas, né? Mas isso há milhões de anos atrás, né? As ferramentas no Brasil vão ser muito mais novas, porque a América foi o último continente, né, que o humano chegou, né? E a gente tem um exemplo de ferramentas de pedra lascada, né, que a gente pode perceber aí, né? Elas têm esse formatinho triangular aí, né? A gente está vendo as duas faces dela e no meio ela em perfil mostrando essa parte ali. Dá para perceber que tem uma pequena laminazinha que serve para corte, né? Isso já é um grande avanço para o animal, para o ser humano conseguir abrir o animal para poder se alimentar melhor, né? Só que nos anos 60 do século XX, lá na Tanzânia, na África, a Jane Goodall, que é antropóloga britânica, foi estudar os chimpanzés e descobriu que os chimpanzés eram capazes também de fabricar ferramentas. Cara, hoje a gente já sabe, pessoal, que as ferramentas elas são anteriores ao gênero Homo, né? Haviam outros hominíneos, né, que faziam, né, ferramentas. Possivelmente o Australopithecus também fazia ferramentas, né? Mas a Jane Goodall, né, foi mostrando também, né, que os macacos também eram capazes não só de fazer ferramentas, mas fazer mais de um tipo de ferramenta, né, e elaboravam estratégias e técnicas de como é que iam obter o alimento, né? Por exemplo, obter mel de abelhas que faziam colmeias subterrâneas. Eles sabiam exatamente qual ferramenta, a ordem das ferramentas usar, como usar. Quer dizer, havia não só uma capacidade de criar ferramenta, como uma inteligência relativamente apurada dos macacos, né? Então, quer dizer, não é ferramenta que nos diferencia dos outros animais. Tá? Não é ferramenta.
Tá? Isso é importante a gente entender. Mas então a gente tem que compreender o que é o trabalho humano. Primeiro, o que é trabalho? Trabalhar é transformar a natureza visando a sobrevivência e melhorar a nossa condição de vida. Tá? Não vamos usar trabalho aqui como a gente usa trabalho hoje. Hoje eu vou trabalhar, o cara é atendente de uma farmácia. Não é isso que eu estou falando. Trabalho aqui é o ser humano ir na natureza, transformar essa natureza em alguma coisa útil para a sua sobrevivência, para melhorar a sua vida. O atendente numa farmácia não está fazendo nada disso, ele só está pegando no balcão e dando para o cliente. Não tem transformação de natureza aí. Tá? É através do trabalho que o homem ele se articula com a natureza, que é lá na natureza que ele vai pegar as coisas, é dela que ele vai extrair as coisas, né? Vai usar as coisas da natureza para criar coisas para si. Né? E como ele vive em sociedade, né? Ele vai transformar cada vez mais a sua sociedade. Ele vai fazer isso junto com outros seres humanos, que vão melhorar ainda mais as suas ferramentas, através dessa comunicação que existe entre eles. Eles vão começar, aos poucos, a se libertar das leis da natureza. O ser humano vai deixar de ser um ser só natural, porque o ser humano ele pertence ao reino da natureza, ao reino animal, mas ele vai deixar de ser só um ser natural, um ser biológico. Né? E vai ser um ser também social. Né? Então a gente não é só animal, a gente é sociedade, a gente cria algo novo, a gente não está totalmente preso, né, como o restante do mundo animal, às leis da natureza. Claro que a gente depende de leis da natureza, a gente precisa do ar para respirar, a gente depende da lei da gravidade, a gente precisa se alimentar para adquirir energia, como o restante dos animais, mas a gente vai além disso. A gente consegue transformar a natureza de uma maneira muito mais visível à medida que a gente transforma completamente a fisionomia da superfície do planeta Terra. Coisa que os chimpanzés, por exemplo, que é o animal mais próximo da gente, que é quase igual a nós, não consegue. Né? Então, não só a gente, através do trabalho, a gente se articula com a natureza, como a gente vai se distinguir da própria natureza, né? Nos transformando em um ser social. Né? E o nosso trabalho, ao contrário do trabalho dos chimpanzés, ele cria algo sempre novo, incessantemente novo. Né? Não para de ser novo. Né? É uma novidade atrás da outra. Né? A gente cria cada vez mais coisas novas. Isso a gente vai chamar de riqueza. Essa riqueza pode ser uma riqueza tanto para satisfazer nossas necessidades mais básicas, né? De se vestir, né? De comer, né? Quando a gente cria, por exemplo, uma lança para matar um animal e comer, isso é para nossa necessidade básica. Mas como necessidades que não são básicas, que são necessidades complementares, como por exemplo uma obra de arte, como por exemplo um telefone celular. Isso não é uma necessidade básica do ser humano. O ser humano vive sem celular, mas é uma riqueza complementar que torna a nossa vida mais desenvolvida, a nossa vida melhor, a nossa vida mais produtiva. E esse trabalho que gera algo novo, ele está sempre gerando novas necessidades e novas possibilidades. É isso aqui que mata a charada. O trabalho humano gera novas necessidades e novas possibilidades. E quando eu falo necessidades, são necessidades além do que a natureza impõe. São necessidades além da biologia. É além da necessidade de comer, é além da necessidade de se vestir, é além de liberar excrementos, né? São necessidades novas que a gente não tinha até então. Por exemplo, a de morar numa casa, necessidade, por exemplo, de nos comunicar com outras pessoas de maneira mais rápida, como, por exemplo, usando a internet. São necessidades que a gente criou e que foram oriundas de necessidades que a gente criou anteriormente, como, por exemplo, a energia elétrica. Para sobreviver, a gente não precisa de energia elétrica, mas depois que a gente criou a energia elétrica, ela se tornou uma necessidade. Hoje, praticamente, ninguém mais vive sem energia elétrica. Ou ninguém mais consegue ter uma vida decente sem a energia elétrica. Isso já virou uma necessidade. E tudo que a gente cria, além de ser uma necessidade, é uma nova possibilidade. A possibilidade da energia elétrica permitiu a possibilidade, por exemplo, da gente ter geladeira dentro de casa, da gente poder enxergar qualquer momento do dia de maneira muito mais flexível com a luz elétrica em casa. Então são novas possibilidades. E essa possibilidade da energia elétrica permitiu o computador, que permitiu a internet. Né? Então são novas necessidades, novas possibilidades. Por isso que a gente sai de uma idade que é a idade da pedra, onde a gente usa instrumentos de pedra para caçar e coletar. A gente consegue descobrir a agricultura,
a gente avança para produzir industrialmente e hoje a gente está numa sociedade dominada por computadores, né, onde o fluxo de informação ele vai muito rápido, né? Antes, para se comunicar à distância era cartas, demorava dias. Hoje, num instante, tu manda uma mensagem para alguém que está no Japão ou na China, né? Então, isso, muito bem, isso o chimpanzé não conseguiu fazer. A gente conseguiu. Então, essa é a diferença do nosso trabalho para o trabalho do chimpanzé. Por quê? Porque o nosso trabalho tem alguns momentos. O primeiro momento do nosso trabalho é criar as coisas na cabeça, que a gente chama de ideação prévia. Ideação vem de ideia, prévia vem de antes. A gente faz antes na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem inteligência para isso. O nosso cérebro tem uma capacidade craniana superior, a gente tem quase 1,5 litro em comparação com o chimpanzé que tem menos de meio litro, né, de capacidade de volume do cérebro. A gente tem uma quantidade de células que transmitem impulsos nervosos, que se comunicam, que faz a comunicação do cérebro com a nossa mão e nosso pé, por exemplo, são os neurônios, né? Esses neurônios a gente tem muito mais, por exemplo, 3 ou 4 vezes mais, por exemplo, que um chimpanzé. Isso torna a nosso cérebro com uma capacidade de pensamento, de realização de formas de pensamento bastante complexas, coisas que um chimpanzé talvez não consiga. A gente é capaz de abstrair, fazer abstração, né? Pensar em coisas que não existem ou coisas que a gente não está vendo. A gente consegue pensar no machado antes na nossa cabeça, antes de fazer. Né? A gente consegue raciocinar e ter consciência, saber o que dá certo, o que dá errado, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que vem antes, o que vem depois, a velocidade que eu tenho que fazer. Né? Então isso é muito importante para nós. A gente consegue imaginar, criar símbolos na nossa cabeça e também projetar esses símbolos na realidade. Uma letra, um número, nada mais é do que um símbolo. A gente tem essa capacidade simbólica que os outros animais também não têm. E a gente planeja, faz planos, né? A gente tem consciência, por exemplo, de que a gente vai morrer, por exemplo, que outros animais não têm. Tá? Então, isso tudo também vai auxiliar uma outra coisa fundamental, que é comunicação entre os seres humanos. Né? A gente cria diversas formas de linguagens orais, linguagens gestuais, linguagens escritas, que vão dar origem aos nossos idiomas. Né? Os idiomas, uma série de idiomas diferentes falados pelo mundo, né? Por isso que a gente consegue criar sociedades tão complexas, sociedades divididas em classes sociais, criar um Estado, né? Coisa que, por exemplo, os chimpanzés não conseguem fazer, né? Não conseguem fazer. Muito bem. Segunda fase, depois de a gente criar tudo na cabeça, o trabalho ele vai para botar a mão na massa, que é concretizar a coisa. E aí é fundamental o quê? O polegar opositor, né? Nossos 5 dedos com o polegar opositor e a nossa postura ereta. A postura ereta e o polegar opositor são muito importantes. Né? O polegar opositor ele permite o quê? Empunhar, né? Pegar as coisas, né? Ter uma empunhadura mais potente e precisa. A gente consegue segurar com muito mais força, por exemplo, um pedaço de pau. A gente consegue pegar com muito mais precisão, por exemplo, uma lasca. A gente consegue, por exemplo, passar uma agulha, né, uma linha no furo de uma agulha com precisão, porque a gente consegue fazer um movimento de pinça, coisa que os outros animais não conseguem. O chimpanzé até tem o polegar opositor, mas ele não tem o afastamento e o tamanho ideal que nós temos. Né? A gente tem polegar opositor com afastamento e tamanho ideal. Isso faz toda a diferença para diferenciar, por exemplo, dos chimpanzés. E também a postura ereta e bípede, isso é fundamental, porque a gente com a postura ereta, a gente gasta menos energia ao caminhar, ou seja, a gente poupa energia, né? A gente poupa energia quando sobra mais energia para o nosso cérebro se desenvolver, né? A gente vai liberar as nossas mãos para, à medida que a gente caminha, a gente pode carregar coisas, a gente pode carregar um fio, pode carregar um objeto, pode carregar um instrumento de caça, né? A gente pode correr e lançar ao mesmo tempo, coisa que os outros animais não conseguem, né? E a gente amplia o nosso campo de visão. A gente enxerga de um ponto de vista mais alto e consegue reconhecer o terreno de uma maneira muito mais eficiente. Isso também faz toda a diferença para nós. Né? Então, pessoal, o trabalho humano ele passa, então, como a gente já viu,
primeira parte, ideação prévia, a gente cria na cabeça, a gente coloca a mão na massa e depois a gente vai ver quais são as consequências que esse trabalho teve. Né? Consequência tanto para o mundo natural como para o mundo social, tanto para a natureza quanto para a nossa sociedade. Né? Porque quando a gente cria uma coisa, a gente cria algo novo, a gente está gerando novas possibilidades, conforme eu falei, e novas necessidades. E quando a gente faz isso, a gente está alterando a própria natureza, a gente está tirando coisas da natureza, a gente está tirando cascalho, a gente está tirando ferro, a gente está tirando petróleo da natureza, está movendo de um lugar para o outro, né? A gente está mudando a nós mesmos, que a gente está adquirindo mais conhecimento, a gente está adquirindo mais habilidade e está mudando a sociedade, porque a sociedade está ficando mais rica materialmente e imaterialmente, a cultura vai se desenvolvendo, né? As nossas riquezas materiais vão se desenvolvendo, vão ter mais usinas hidrelétricas, mais plataformas de petróleo, né? Mais linhas de transmissão de energia, mais estradas, né? Mais trens, mais ferrovias, enfim, mais antenas, mais satélites. Né? O trabalho humano está gerando novas possibilidades, novas necessidades. É isso, né, que nos diferencia do restante dos seres humanos. É o nosso trabalho, a nossa capacidade de trabalho, porque o nosso trabalho só é assim devido às nossas altas habilidades cerebrais, né, e às nossas altas habilidades físicas, né, por causa do polegar opositor, do posterior ereto. E aí a gente tem aí um gráfico bem interessante que mostra que o ser humano chegou já, né, no final ali do início do século XX a mover mais massa do que a própria massa natural existente. Se a gente pegasse, por exemplo, todas as florestas vegetais e animais e botasse numa balança, ia dar menos, o peso ia ser menor de tudo aquilo que a gente já conseguiu mover na natureza. Metal, asfalto, tijolo, cascalho, se a gente somasse tudo, a gente já conseguiu mover mais do que existe de peso da vida natural, né? A gente chegou aí ao peso de 1,1 teratoneladas. O que é isso? Tera é bilhão de toneladas, tá? Então esse é um gráfico bem interessante aí, né? Que a gente está colocando aí, só para a gente entender como o ser humano, né, ele conseguiu muito além do que os outros animais a fazer com o planeta Terra, a criar riqueza de maneira tão abundante, a modificar tanto o planeta Terra, assim, né? Muita gente tem chamado essa fase nossa, né, de antropoceno, né, ou seja, a idade da era dos homens, né, a era geológica dos homens, onde os homens são os grandes agentes, né, que transformam o planeta. Antropo significa homem, humano, né? Tá bom? Então tá, pessoal, essa aí foi, né, uma aula que tratou aí do ser humano, né? O ser humano é aquele capaz de criar sociedades, e quem estuda essas sociedades, tanto a disciplina, as ciências, né, da história e da geografia, que nos vão resultar na escola em disciplinas, né? Disciplina da história e disciplina da geografia. Ok? Se inscreva no canal, dá o like aí, dá o teu joinha, ajuda o canal a crescer e até o próximo vídeo. Um abraço.